vai orar pelo povo, né? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus santo nome. Jesus, cumprimento a amada igreja. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus por essa oportunidade, irmãos e irmãs. Como minha esposa já disse, é a segunda vez que nós estamos aqui nesse lugar, né? E se nós estamos aqui é porque é para honra e para a glória de Deus. Aleluia. Porque Deus ele já nos honrou hoje com o fôlego de vida, Deus já nos honrou hoje com o alimento, com a casa aberta e também pelo nosso caminhar. Porque nós caminhamos até chegar aqui nesse lugar. Enquanto nós estávamos caminhando a chegar até aqui, Deus estava nos livrando, estava nos guardando de todo mal. Então o nosso momento é só de agradecimento a Deus por essa oportunidade. Amém. Quero deixar algo aqui para a igreja, no livro de Números, no capítulo de número 11, igreja de Cristo. Livro de Números, capítulo de número 11. Nós estamos aqui em Campo Grande por alguns dias, de minha esposa. Somos corumbaense, né? Eu que nós pegamos parteira, porque corumbaense é meio barulho. É verdade. Então, Ainda bem que a gente também gosta do barulho, né? Cantamos corinho de fogo aí, né? Aleluia. Isso é para a glória de Deus. Verdade. O livro de Números, no capítulo de número 11, vai dizer assim, que aconteceu que deixou-se o povo falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de taberna, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter com grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que os egípcios comiam de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porcos, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de ferro. Espalhava-se o povo e o comia, nem moía ou moía, ou num pau ou pisava, e em panela ou cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e apareceu mal aos olhos de Moisés. Versículo número 23 diz assim: porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Glória a Deus. Senhor e Deus, Pai amado, Deus, envia a sua palavra, Senhor. Querido Deus, fala conosco nessa noite, ó Deus. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, por essa palavra, uma palavra essa que Moisés veio trazer para nós, esse livro de Números, no capítulo de número 11. O interessante dessa palavra é que o verdadeiro profeta, um homem escolhido por Deus, o homem que foi chamado para conduzir o povo
a qual caminhava pelo deserto, logo após que sai do Egito, mas é um homem em qual o momento em que ele vai olhar para uma situação, ele vai ver algo no meio do povo, ele vai naquele momento duvidar do Senhor Jesus, duvidar da grandeza, duvidar do poder de Deus, que ele poderia conceder o quê? Deus poderia conceder tudo aquilo que o povo estivesse pedindo, como a Bíblia diz, que tudo que pedires em meu nome, crendo, o receberei. Então, se você pede, você recebe. Se você busca, você encontra. O povo aqui, queridos irmãos, estava num propósito somente de murmurar, porque o povo ele queria algo para ele que somente Deus poderia fazer na vida dele, mas a Bíblia vai dizer que há um tempo certo, determinado para todas as coisas. Então, se Deus quiser abençoar hoje, Ele vai abençoar. Se Deus quiser curar hoje, Ele vai curar. Porque se Ele não quiser também, Ele vai continuar sendo Deus na minha e na tua vida. Ele vai continuar sendo o grande Deus, o Rei, o Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Entenda, aqui o propósito do povo, Deus já estava dando algo para ele, mas eles queriam algo mais ainda. Então, Deus nesse momento, ele vai olhar para a situação e ele vai falar: ei, eu vou trabalhar, mas na minha hora certa, no momento certo, em que eu quiser abençoar. A Bíblia está dizendo nessa noite para mim, para vocês, que aconteceu que queixou-se o povo falando mal aos olhos do Senhor. Por causa do quê? Por causa de um alimento que o Senhor estava concedendo ao povo naquele momento. Então a Bíblia diz que quando o povo ele começa a murmurar, o povo começa a reclamar, então a ira do Senhor ela vai se acender sobre a vida daquele povo. Meu Deus. Povo o quê? Povo que murmurava naquele momento. Entenda, queridos irmãos, nós temos que adorar e glorificar a Deus e não murmurar a Deus, porque Deus ele conhece a minha e a sua necessidade. Ele faz o que ele quer, ele faz a hora que ele quer. E a Bíblia diz que esse povo estava murmurando e a ira do Senhor vai se acender naquele momento. Então, ali diante do arraial, aquele povo que estava um pouco afastado, a ira do Senhor se acendeu e o povo queimou uma parte daquele arraial para fazer o quê? Que o poder que é de Deus, ele faz a hora que ele quiser. Então não adianta queremos reclamar, não adianta queremos murmurar com o Senhor, porque Ele tem o tempo certo. Ele tem o controle do tempo da nossa vida, queridos irmãos. Ele vai fazer a hora que Ele quiser. E esse povo ele começa a murmurar e a ira do Senhor vai se acender. Mas entenda, meus irmãos, nesse texto a Bíblia vai dizer que o povo ele reclamava e ainda vai reclamar diante do seu profeta, vai reclamar diante de Moisés, aquele que estava conduzindo o povo naquele momento. Mas Moisés ele vai olhar somente pela situação do povo. Eu acho que Moisés nesse momento ele esquece que Deus faz a hora que Ele quer. Então Moisés ele vai olhar para a situação do povo. Eu vejo aqui, queridos irmãos, nesse momento que Moisés ele poderia falar para o povo: ei povo, vamos orar que Deus responde, vamos buscar que Deus vai fazer na minha e na tua vida, vamos se humilhar perante ao Senhor que Ele vai fazer na minha vida. Mas não, Moisés nesse momento que o povo murmura para ele, a Bíblia vai dizer que Moisés aí ele vai começar a orar. Aí Moisés ele vai começar a questionar a Deus. Por quê? Porque o povo estava ali naquele momento e o povo queria comer carne naquele momento. Mas a Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que quando o povo hebreu ele sai do Egito, ali sai um povo misturado com o povo de Deus. E esse povo estava caminhando nesse momento, nessa situação, e esse povo que começou a reclamar e a murmurar no ouvido de Moisés e o povo de Hebreu, que o povo que Deus estava ali naquele momento ouvindo também
também e começou a murmurar também naquele momento. Então Moisés ele vai ficar com peninha do povo. Moisés ele vai ficar com dó do povo, porque o povo está reclamando. Deus já estava provendo o alimento aqui para eles, mas eles queriam comer a carne de qualquer forma. Então, nesse momento, Moisés ele vai e ora ao Senhor, ele vai buscar ao Senhor naquele momento, e enquanto ele vai buscar ao Senhor, ele vai orar por causa do povo, porque o povo também estava naquele momento com muitos familiares ali, então o alimento teria que ter concebido para aquele povo, e a Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que enquanto Moisés orava, esse povo estava murmurando e estava lembrando daquilo que existia no Egito. Passado nós temos que deixar para trás. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Nós vivemos uma nova vida, então o passado se passou. Antes nós éramos trevas, agora nós somos luz e nós recebemos Jesus. E Jesus ele vai dizer: eu sou o pão da vida, eu sou a água que jorra para a vida eterna. Então entenda, meus irmãos, nesse momento o povo estava relembrando daquilo do Egito, mas o povo estava ali naquele momento lembrando daquilo, mas eles comiam peixe, eles comiam pepino, eles comiam cebola, eles comiam alho naquele momento, mas era o quê? Era um trabalho escravizado, era um trabalho escravo, eles tinham que trabalhar, senão eles não comiam, queridos irmãos. Hoje em dia você trabalha para Jesus e ele te concede tudo. Hoje foi lindo mesmo aqui o tema da campanha de Mateus 6, hein? Não vê as aves dos céus que nem semeiam, nem colhem, não falta o alimento, não vê os lírios do campo, foi falado aqui hoje, e foi falado no versículo de número 33, mas buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos acrescentarei. Então o povo murmurava em vez de buscar o reino dos céus, em vez de buscar em Deus, porque Deus é o Deus da providência divina para mim e para a tua vida. Se o celeiro está vazio, você busca, Deus responde. Se o celeiro já está se esvaziando, queridos irmãos, Ele é a resposta para mim e para a sua oração, porque nós servimos um Deus que é o dono do ouro, nós servimos um Deus que é o dono da prata. Então nada poderá lhe faltar para a vida daquele que busca, daquele que ora, daquele que vai em encontro ao Senhor. Aleluia. Deus. Glória E o a povo Deus. começou a lembrar daquilo que existia lá no Egito, mas naquele tempo, mas eles faziam trabalho escravo. Mas a Bíblia vai dizer também que eles falavam: mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma é para nós comer senão esse maná. Deus já estava concedendo e o povo estava murmurando, o povo estava reclamando. E nós vivenciamos esse tempo, irmão. Eu falo porque eu ando muito por aí, minha esposa, a gente ministra a palavra aqui, lá em Corubá, também direto. E às vezes você vê o próprio cristão, aquele que já conhece Jesus, que já é batizado, e ele vem pegar o microfone e ainda vem ficar murmurando. Ei, Deus não trabalha no meio da murmuração, Deus trabalha no momento da oração, no momento da busca, no momento do clamor. Não é no momento do choro, da lágrima, não. Se você tiver de soltar as tuas lágrimas, chore aos pés do Senhor, se humilhando e orando e buscando a face do Senhor, queridos irmãos. Então eles começavam nesse momento e lembravam daquilo que comia no Egito, mas Deus estava concedendo o alimento para aquele povo. E Moisés ele vai ainda orar e reclamar ao Senhor que o povo quer comer carne, que o povo quer isso. O meu querer é um, o querer de Deus ele é outro. O seu querer é um, o querer de Deus ele é outro. Se ele quiser te conceder algo hoje, ele concede. Se não, é só pela vontade dele, é só na hora dele. E nesse momento, queridos irmãos, Deus ele vai ouvir Moisés que vai orar pelo povo. Deus ele vai ouvir que Moisés ele vai clamar nesse momento por causa do povo.
Mas Moisés, ele acha pesado naquele momento o carro dele, porque eram muitas pessoas para ele orar, eram muitas pessoas para estar diante dele ali, naquele momento, e sendo ele um sacerdote, um profeta, um homem escolhido por Deus, mas ele achou pesado o seu carro. E Deus vai ouvir o que Moisés vai falar, e Deus vai falar, ei, então tá bom.